Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o primeiro livro da série As Provações de Apolo, que é a única série que falta para eu ler do Rick Riordan, que é o Oráculo Oculto. Então, após a guerra com Gaia, Apolo, o deus do sol, da profecia, da medicina, enfim, foi punido por Zeus por ter dado a profecia antes e tal. Zeus meio que culpou ele. E ele foi transformado em mortal e enviado para a Terra, onde ele tem que servir uma semideusa, que é a Meg, de 12 anos de idade, que encontrou ele na rua e, assim, fazer alguns trabalhos para voltar a ser Deus. Aparentemente, pelo que ele conta na narração do livro, Zeus já fez isso com ele 2 vezes nesses 4.000 anos de vida aí que ele tem. Então, ele chega em Nova York, encontra a Meg, tem que servir ela, e ele vai atrás do Percy para chegar ao acampamento Meio-Sangue, que leva ele, o Apolo e a Meg, até o acampamento. Lá, ele descobre que alguns semideuses estão desaparecendo e o Apolo também percebe que antigos inimigos dele, né, estão tentando tomar todos os oráculos. Por exemplo, o Piton está no oráculo de Delfos, que é o maior de todos, e um cara que ele acha familiar, mas que ele ainda não se lembra, que é o Besta, está trabalhando com o Piton. E esse cara, inclusive, ele recruta semideuses para trabalhar para ele. Inclusive, ele tentou recrutar a Meg, aparentemente ele matou o pai da Meg quando ela se recusou a servir ele. Então é um cara meio barra pesada. O que acontece é que esses antigos inimigos são imperadores romanos, os mais assim, os mais tenebrosos, os mais terríveis, e eles permaneceram vivos mais ou menos da mesma forma que os deuses, por causa da crença das pessoas. Só que como eles eram seres humanos e tal, eles têm meio que uma sobrevida, então não é exatamente da mesma forma. E eles comandam uma empresa chamada Triunvirato SA, que existe assim há centenas de anos, e eles estão planejando uma vingança há muitos anos. Vem patrocinando todas as últimas guerras, tanto as da humanidade como as dos semideuses. Então, o navio que o Luke navegava em Percy Jackson e os Olimpianos era da Triunvirato. As armas que os romanos usaram para atacar o acampamento em Heróis do Olimpo eram da Triunvirato. Então eles estão meio que como se tratando todos como marionetes há séculos ali, patrocinando todas essas guerras. E esses imperadores, eles permaneceram nessa sobrevida que nem os deuses. E o besta é o mais cruel de todos, é o imperador Nero. E ele está procurando pelo Bosque de Dodona, que é o oráculo mais antigo de todos, é o único que não estava sob o controle do Apolo, porque é um oráculo que são meio que umas árvores falantes criadas pela rainha dos titãs, então a esposa de Cronos. É o único que eles não conseguiram tomar, e o Apolo percebe que esse oráculo renasceu na floresta do acampamento Meio-Sangue. E os semideuses que estão desaparecendo provavelmente estão ouvindo o chamado das vozes desse oráculo. Beleza. O Apolo e a Meg entram na floresta para encontrar o bosque, para descobrir onde ele está. Só que quando eles finalmente chegam lá, o Apolo descobre que a Meg é enteada do Nero. Só que ela tá sendo manipulada por ele. Ela vê o Nero e o Besta como 2 pessoas diferentes. É como se o Nero manipulasse ela pra tipo, eu sou seu padrasto, eu sou legal, eu cuido de você, mas se você me desobedecer, eu vou virar o Besta, e é como se o Besta fosse outra pessoa, sendo que não é realmente, é ele mesmo, que faz muitas crueldades, como matar o pai da Meg, né? E ela não consegue enxergar isso. Só que o plano do Nero é queimar os campistas desaparecidos e o bosque de Dodona e destruir, enfim, todo o acampamento. O Apolo consegue soltar os campistas, consegue impedir, e o Nero acaba fugindo. Só que a Meg
ela não consegue enxergar as mentiras dele e ela acaba indo atrás dele meio que para tentar se explicar, porque apesar dela estar desobedecendo ao Nero, ela ajudou o Apolo, ela impediu ele de queimar os campistas e o bosque em si. Logo em seguida, o Nero envia uma estátua de 30 metros de altura para atacar o acampamento, mas o Apolo consegue encantar uma flecha com uma praga que todo mundo fica doente depois, mas com gripe do feno, mas acaba destruindo essa estátua e os campistas conseguem se livrar dela, apesar dela ter dado uma leve estragada ali em algumas construções do acampamento. Só que agora a missão é libertar o próximo oráculo do Triunvirato. Aparentemente, essa vai ser a missão do Apolo para ele voltar a ser um deus, né? Libertar todos os oráculos até chegar no mais importante de todos, que é o oráculo de Delfos, que está com o inimigo mais antigo, né? Que é a serpente e a Piton. E o livro acaba com o retorno do Léo, que tinha sumido, né, lá no final da série Heróis do Olimpo. Ele tinha ido, se sacrificou e voltou à vida, só que ao invés de voltar para o acampamento, ele foi atrás da Calypso para resgatar ele. Então, depois de 6 meses, ele conseguiu encontrar o caminho de volta para o acampamento e ele e a Calypso vão ajudar o Apolo na próxima missão, no próximo livro. Assim, para quem é leitor do Rick Riordan, muitas vezes os livros eles têm semelhanças e você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, porque as sagas seguem ali o seu padrão, não só por elas serem do mesmo universo. Mas ainda assim é uma leitura muito gostosa, uma leitura muito rápida e que vale bastante a pena, porque é leve, é divertida, sabe? Então eu espero que vocês gostem, gente. Até mais!